Fala galera, meu nome é Luan, eu sou membro da Office Finance e hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre como a taxa de juros influencia os nossos investimentos. A gente sabe aí que nos últimos anos, aí, desde o final do governo Temer e dentro do governo Bolsonaro, o Banco Central tem adotado medidas aí para diminuir a taxa de juros. E isso é refletido tanto na nossa economia quanto nos nossos investimentos. Refletido em renda fixa, nas ações, nos fundos imobiliários, em setores da economia também, né? Então, o que a gente vai tentar fazer hoje é explicar para vocês como essa diminuição da taxa de juros afeta a nossa economia como um todo, também como o aumento da taxa de juros afetaria a economia. A gente vai tentar explicar a taxa de juros num contexto mais geral, mas de forma bem simplificada, e também como ela vai afetar os nossos investimentos, aí, esses investimentos de renda fixa, poupança, ações, fundos imobiliários e outras coisas. Ok? Então, antes de começarmos a falar sobre como a taxa de juros influencia os nossos investimentos, é importante falar como ela vai influenciar a nossa economia, até porque é através dela que o Banco Central controla a política monetária do país. Então, quando a taxa de juros está alta, os investidores eles tendem a preferir alocar o seu capital em títulos atrelados à taxa de juros, né? Tesouro Selic, entre outros. Tanto os investidores aqui nacionais quanto os investidores internacionais. Até porque em muitos países aí a taxa de juros é muito pequena, então eles veem essa taxa de juros alta do Brasil como uma oportunidade até de poder capitalizar, por exemplo, empréstimos, né? Tem muito investidor ali internacional que pega o empréstimo no país dele e investe em países ali que tem a taxa de juros mais elevadas, porque mesmo ele tendo que pagar ali uns juros ali sobre o empréstimo, ele vai ter uma rentabilidade ainda em cima desse valor. Além disso, os bancos eles acabam começando a emprestar menos dinheiro, né? Então, os bancos emprestam menos, os investidores ali acabam investindo ali em títulos. E o que acontece a partir disso? A liquidez na economia do país ela diminui, e isso tende a afetar ali, né, o câmbio, né? Então, tipo, a moeda do país ela acaba se valorizando. Não só por isso, né? Não só por essa liquidez, mas como também a oferta de dólar vai aumentar devido à entrada de dinheiro ali, de capital, que pode vir a ocorrer também quando você tem a taxa de juros elevada, é que a demanda por bens e serviços ela vai diminuir, até porque, como eu disse anteriormente, os investidores eles vão preferir ali, alocar o seu capital ali em títulos, né? Dessa forma, as empresas elas acabam sendo afetadas, tantas empresas aqui que tendem a vender os seus produtos no mercado nacional, quanto aquelas que vendem mais no mercado internacional exportando. Por quê? Porque como a moeda brasileira ela vai se valorizar em relação ao dólar, então as mercadorias que são exportadas elas ficam mais caras. Consequentemente, ali, se existe algum outro país, por exemplo, que oferece a mesma mercadoria que o Brasil a preços mais baixos, os outros países aí, né, no mercado internacional, eles vão tender a preferir consumir os bens aí que são produzidos por outros países. Então, o que a gente pode supor é que quando a taxa de juros ela está elevada, ali, quando o governo vem aumentando a taxa de juros, a economia do país, devido à falta de demanda, ali, as empresas vão acabar investindo menos, né, porque vão estar provavelmente lucrando menos. A economia tende a ficar mais estagnada, né? Não cresce, não tem um crescimento ali da economia do país em anos onde a taxa de juros está mais elevada, né? A economia ela fica ali mais parada. E como medida para mudar isso, o governo tende, e seria necessário, no caso, diminuir a taxa de juros gradualmente, a fim de aquecer a economia novamente. Então, o que aconteceria ali se a taxa de juros diminuísse? Com a taxa de juros diminuindo, não compensaria mais os investidores ali deixar o capital deles alocado em títulos, né? Então, você teria uma fuga do capital estrangeiro, até porque o Brasil, sendo um país mais arriscado, uma taxa de juros muito baixa não compensaria para esses investidores deixar o capital alocado aqui, sendo que existem países mais seguros com a mesma taxa de juros, no caso. Então, o investimento estrangeiro ele ia sair do país, os investidores brasileiros eles tenderiam a tirar o seu dinheiro ali, o seu capital desses títulos
e investir ali ou no mercado de renda variável ou investir ali em novas empresas, né? Então você teria ali a economia nacional ali aquecida, né, como eu disse anteriormente, e você tendo um movimento ali maior na economia, né, a demanda provavelmente também aumentaria, porque como o dinheiro ele não estaria mais ali parado, ali rentabilizando, ele estaria dentro da economia, ali a liquidez maior, você teria ali uma demanda maior, então o dinheiro movimentando. As empresas se beneficiariam muito disso também, porque com o dinheiro ali movimentando a economia, a demanda ia aumentar e o lucro das empresas provavelmente também aumentaria, né? E compensaria mais as empresas investir, né, em novas tecnologias, investir ali no crescimento delas, né? Os bancos, em momentos de taxa de juros baixa, eles tendem a emprestar mais também. Então, com os bancos emprestando mais, essas empresas, elas tendem a captar mais recursos para fazer investimentos. Então, o crescimento dessas empresas maiores, as menores também, eles provavelmente aconteceriam nesses momentos de taxa de juros baixas. Alguns setores da economia ali também seriam mais afetados, né, como o setor imobiliário e tal. As empresas que exportam mais, elas também se beneficiariam pela diminuição do câmbio, né, porque, como eu disse, o capital estrangeiro ele ia sair do país, então o dólar, a quantidade de dólar na economia brasileira diminuiria. Com a quantidade de dólar diminuindo, a oferta de dólar diminui, né? Então o preço ali do câmbio também abaixaria, a moeda brasileira ela se desvalorizaria em relação ao dólar, porque com a oferta menor de dólar o preço tende a subir. Outro fator que leva à desvalorização do câmbio, ou seja, a desvalorização do real perante ao dólar, seria a liquidez da moeda na economia. Ou seja, quando você tem uma oferta ali muito alta de real, que é o que aconteceria em casos ali de taxa de juros baixa, porque as pessoas tenderiam a gastar mais, né? A demanda aumentaria, então a oferta de moeda ficaria muito grande. E com a oferta maior que a demanda, você teria uma desvalorização da moeda. Um fato muito importante também, que a gente precisa falar e considerar, é a inflação. Porque o que acontece, então, quando você tem uma taxa de juros muito baixa? Como a gente está falando aqui, a demanda aumentaria. Só que se a oferta de bens e serviços não for capaz de acompanhar a demanda, você vai ter que os preços vão começar a aumentar, né? Então, se você em nenhum momento consegue ter uma oferta ali que seja capaz de suprir a demanda, a inflação vai continuar aumentando e aumentando e aumentando. Além da quantidade de moeda ali também na economia ser um fator que pode causar aí uma inflação. Dessa forma, o governo e o Banco Central teriam que entrar novamente ali e estabelecer ali um aumento na taxa de juros para tentar controlar essa inflação. Porque a partir do momento que você aumenta a taxa de juros, tem aquilo que a gente já falou anteriormente, que as pessoas vão preferir ali tirar o seu capital da economia e aplicar ali em títulos. Eu acho que vale ressaltar que nós tentaremos não levar em consideração a Covid-19, embora seja um fator determinante nesse momento da economia do país. Nós vamos tentar simplesmente falar o que acontece com os investimentos ali quando você tem uma taxa de juros mais baixa, ou seja, nesses parâmetros que nós temos hoje. Agora que nós sabemos como a taxa de juros influencia a nossa economia, seja a taxa de juros alta ou seja a taxa de juros mais baixa, nós vamos tentar estabelecer como ela influencia os nossos investimentos nos parâmetros atuais, ou seja, com a taxa de juros a 2% ao ano. Então, para começar a falar sobre os nossos investimentos, eu acho que é legal começar com um investimento que as pessoas não consideram um investimento, mas que, querendo ou não, é o local onde a maioria da população brasileira mantém ali os seus recursos monetários, que é a poupança. Mas então, por que as pessoas não consideram isso um investimento? Justamente pelo fato da poupança estar rendendo muito pouco atualmente. Em alguns momentos aí nos anos anteriores ela chegou a render até bastante, porém nos últimos anos ela tem rendido bem pouco. E se você considerar a inflação, praticamente deixar o dinheiro na poupança é perder dinheiro. Mas por quê? Qual é o motivo da poupança estar rendendo tão pouco, ou se a gente considerar a inflação não está rendendo nada? O motivo disso é justamente
é a taxa de juros. Por quê? A poupança, a rentabilidade da poupança, ela está atrelada à taxa de juros. É cerca de 70% da taxa de juros. Então, quando você tem ali uma taxa de juros mais elevada, a poupança vai render mais também. Porém, quando você tem ali uma taxa de juros menor, que é o caso de hoje, desse ano principalmente, você vai ter que a poupança ela vai render menos. Eu acho que ficou claro quando eu falei sobre poupança que qualquer tipo de investimento que está ligado à taxa de juros, nos parâmetros atuais, tende a render menos do que estava rendendo em algum momento, ou tende ali a não ser um investimento tão bom nos dias atuais. Mas não deixam de ser importantes, até porque você pode usar ali esses tipos de investimento como ali uma reserva de emergência ou uma reserva de oportunidade. Porém, eu vou falar agora sobre os investimentos ali de renda fixa, né, que são esses investimentos ali que estão mais ligados à taxa de juros, né? Como, por exemplo, a gente tem o Tesouro Selic, que a gente pode considerar como a própria taxa de juros, que ela rende exatamente a mesma coisa que a taxa de juros. Então, quando a taxa de juros sobe, o Tesouro ele vai render mais. Quando a taxa de juros diminui, o Tesouro vai render menos. Vale ressaltar que existem outros títulos que também estão ligados à taxa de juros, além do Tesouro. Então, é importante dizer que existem esses títulos pós-fixados, existem esses títulos pré-fixados. Os pré-fixados você consegue calcular sua rentabilidade final, ou seja, logo no momento em que você compra o título, né, você adquire o título, você consegue saber quanto você vai receber no futuro. Já os títulos pós-fixados você não consegue saber quanto você vai receber no futuro. E você fica meio que aquém da taxa de juros, porque se você pega ali em uma taxa de juros muito elevada e essa taxa de juros vai caindo, você acaba ali perdendo, entre aspas, o que você imaginou que você ia ganhar no futuro. Já se você pega um título pré-fixado, o que vai acontecer? Você vai conseguir calcular esse valor anteriormente, e se a taxa de juros diminuir, por exemplo, você pega ali em 14%, como a taxa de juros já esteve anteriormente, e a taxa de juros começa a diminuir, você não vai perder nada, porque o que você ia receber você já sabe. Existem também investimentos que são ligados ao CDI, que são certificados de depósito interbancários. Porém, o CDI ele também está ligado à taxa de juros. Ele rende ele bem próximo da taxa de juros, mas não rende mais que a taxa de juros. Então, esses investimentos, como é o caso do CDB, eles também vão estar bem próximos ali do valor que rende ali o Tesouro, Selic, a taxa de juros em si. Se você investe em algum desses tipos de investimento de renda fixa, você com certeza esse ano já parou para pensar se vale a pena mudar para renda variável. Além de você, provavelmente muitos outros investidores já pensaram sobre isso. E é notório esse movimento de mudança das pessoas da renda fixa para a renda variável. É só dar uma pesquisa no Google que você com certeza vai ver que milhares de pessoas, até milhões de pessoas estão investindo, começaram a investir esse ano em renda variável. Mas então como é que a taxa de juros vai influenciar esses investimentos em renda variável? Como vai influenciar as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores ou os fundos imobiliários? É isso que a gente vai falar um pouco agora. Se você parou para prestar atenção quando eu falei sobre a taxa de juros baixa influenciando a economia, você percebeu que esse movimento de taxa de juros baixa afeta positivamente as empresas, porque com o juro baixo, os empréstimos ficam mais fáceis de serem adquiridos, e com esse movimento também das pessoas saindo da renda fixa para a renda variável, a influência causada por esse movimento faz com que novas empresas busquem abrir capital na Bolsa de Valores, ou seja, mais empresas tendem a entrar na Bolsa de Valores, o que afeta positivamente para o investidor, porque quanto mais empresas você tem ali na Bolsa de Valores, você tem uma variedade maior, você consegue ali escolher melhores investimentos. Além disso, quando você tem ali mais pessoas na Bolsa, você vai ter ali, né, uma movimentação maior de capital ali, então as ações elas tendem ali a ter uma volatilidade maior.
Então a gente pode entender que a taxa de juros baixa é favorável para as empresas que estão listadas em bolsa, não só elas, né, como a maioria das empresas, e vai afetar positivamente, né, vai favorecer as empresas ali que estão querendo expandir o seu negócio, né, crescer. Além disso, existem empresas de setores específicos que acabam ali se beneficiando também. Quando você tem ali uma taxa de juros baixa, as empresas ali de varejo provavelmente vão se dar muito bem, porque a demanda vai aumentar, as pessoas vão querer consumir mais. As empresas ali do setor imobiliário, elas também tendem a vender mais nesses momentos de juro baixo, porque as pessoas vão conseguir pegar empréstimos a taxas menores. Então, com as pessoas pegando empréstimos a taxas menores, elas conseguem ali comprar mais barato, né? O que seria no caso ali. Como nós falamos de imóveis, eu acho que nada mais justo que a gente também comentar um pouco sobre fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles podem ser afetados ali pela taxa de juros de algumas formas diferentes. Existem fundos imobiliários que eles têm uma parte de seu capital ligado a títulos de renda fixa. Então, em momentos ali onde você tem uma taxa de juros menor, a rentabilidade desses fundos vai diminuir. Ou seja, eles vão acabar tendo ali um lucro menor. Consequentemente, o mercado ele vai tentar precificar esses fundos de uma maneira que esteja mais de acordo com aquilo que ele está rentabilizando. Ou seja, esses fundos que estão ligados ali à renda fixa, quando eles têm ali uma diminuição ali de sua rentabilidade, consequentemente os seus preços, ali, o valor da sua cota também vai diminuir. Outra forma pela qual a taxa de juros influencia os fundos imobiliários está ligada com a forma pela qual ela influencia o setor imobiliário. Porque, como a gente disse anteriormente, quando você tem a taxa de juros baixa, existe mais procura por imóveis, então existe mais venda, os imóveis são mais alugados. Dessa forma, os fundos imobiliários que possuem ativos ali para serem vendidos ou para serem alugados, eles acabam tendo ali, conseguindo cobrar um valor acima do preço que estava sendo anteriormente pedido. Dessa forma, o lucro tende a aumentar e esses ativos tendem a ficar mais valorizados. Esses fundos também tendem a se valorizar nesse momento, né? E os donos das cotas também tendem a receber ali dividendos maiores, porque com um lucro maior, os fundos conseguirão pagar mais dividendos aos seus acionistas. E é um fator até positivo, porque os fundos imobiliários eles não tendem ali a ter uma volatilidade muito grande. Porém, em momentos que a taxa de juros está baixa e a renda fixa ela não parece mais tão interessante, esses fundos eles são muito procurados pela quantidade de dividendos que eles pagam todos os meses, né? Então acaba possuindo ali uma rentabilidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que vale a pena ressaltar aqui que a gente não está tentando falar para você comprar ações, comprar investimentos de renda variável ou comprar investimentos de renda fixa, vender. É importante cada um saber qual tipo de investimento é melhor para ele e também saber o melhor momento para se investir naquilo e sempre ficar atento, na verdade, para os movimentos do mercado, para os movimentos que o Banco Central faz na política monetária do país. E a partir disso conseguir detectar ali, né, se é o momento certo de comprar ações, se é o momento certo ali de comprar investimentos de renda fixa, fundos imobiliários, entre outros. Então a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam aí de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Também comenta aí embaixo aí o que você acha que vai acontecer com a política monetária do país, como ela vai afetar aí os seus investimentos, quais tipos de investimentos vocês acham que vão ser mais afetados aí no futuro. E muito obrigado por terem ficado até aqui. Valeu!